vou pedir licença, vou tirar a máscara. Não teria problema para falar para os irmãos, porque eu estou acostumada a dar aula mesmo de máscara, mas por causa da live, para facilitar o entendimento e a sonorização da aula para quem está em casa, né? O pastor então pediu para eu vir falar. Como vocês sabem, eu trabalho na Unesp. Tá baixo? Tá baixo? Ó. Não, tá bom. Tá. Mais um microfone. Vou colocar mais pertinho. Ah, tá bom. Como vocês sabem, eu trabalho na Unesp e no momento, desde o início da pandemia, por se tratar de, né, são universidade, alunos, e aqui em Bauru nós não temos hospital, então não é serviço essencial, então tá fechado, mas eu tenho dado aula porque tem alguns serviços essenciais na Unesp, alguns cursos que os alunos precisam atender, então eu tenho dado essas aulas de orientação, de retorno, de como proceder, seja no ambiente hospitalar, seja no ambiente ambulatorial, na comunidade, retorno de criança, como fazer com as crianças nas creches, nas escolas. Então, aí como eu tenho atuado nessa área, o pastor então pediu para eu estar falando com os irmãos. Então, eu coloquei Covid como se proteger na comunidade. Por que proteger na casa? Na casa a gente está entre os comunicantes. Então, a casa ainda a gente tem uma forma de ter aquele aconchego, é a família onde você consegue, né, abraçar, beijar, né, a não ser que ele esteja com Covid positivo, daí mesmo na casa, nesse momento, é recomendado a pessoa ficar separado dos outros. Mas e na comunidade? Então, na comunidade a gente tem que ter o cuidado, porque essa doença é extremamente transmissível, principalmente a forma mais perigosa é a forma respiratória. Então, uma das coisas que está assolando o mundo são as fake news. Por que as pessoas propagam fake news? Porque elas querem o quê, vocês acham? Qual é o objetivo de propagar fake news? É propagar pânico, ter o horror, é propagar... as pessoas gostam, sim, da maldade, muitas pessoas, então ela quer o pânico mesmo, né? E já não basta nós sabermos que a gente está vivendo um momento, como o pastor já falou, de calamidade pública, que assolou o país, o mundo, tá? Tirando uns 10 países lá da Oceania, onde o acesso é muito difícil de chegar, são micro-ilhas, que a gente sabe, e pelo que eu li ultimamente, parece que a Austrália conseguiu zerar, mas eles estão em lockdown faz 1 ano, e tem condições para isso. O governo tem condições de dar esse acesso à população, de você ter que ficar em casa, senão você vai ser punido, né? Então, tá aí, né? A gente sabe qual seria a forma de conseguir propagar, mas como fazer em países pobres, onde a pessoa precisa sair, precisa trabalhar, né? Mas a fake news, ela não ajuda, ela só piora, porque faz com que, além de trazer o pânico, fazer com que as pessoas não acreditem na doença, não acredita no tratamento, não acredita na máscara, que é fundamental, não acredita na vacina. E a vacina é um problema sério que vem ocorrendo no nosso país, porque está tendo recrudescência, a volta de muitas doenças que a gente já tinha conseguido erradicar por falta de vacinação, né? O foco hoje é o Covid, mas a gente sabe que morre gente todo dia no Brasil de dengue, tem morrido gente por causa do sarampo, tá? Que tem vacina. Então, o que fazer, gente? Não dá para acreditar em tudo que está na internet, ou na verdade não dá para acreditar em nada. Você tem que procurar notícias em sites oficiais, e aí eu deixo alguns sites que são oficiais. E lembrando que por causa da fake news, tem o www.saude, que acho que não está... Ah, tá lá. Aí eu já mudei, então o ponto saúde,
fake news. Então, se você quiser saber se é verídico, você pode procurar nesse site, que esse site, quando é fake news, ele mostra, tá? Então, é muito... E onde procurar? Mais uma vez, tem a Sociedade Brasileira de Infectologia. Por quê, gente? Nós temos em todas as profissões, profissionais e profissionais. Então, tem muita gente fazendo coisa errada, mesmo sendo da área da saúde. Vou falar da minha área. Tem enfermeiro que não acredita na máscara, tem enfermeiro fazendo vacinação errada, né? Como tem médico também que fala uma coisa, daí você vai no outro médico, o médico fala outra coisa. Como que você vai? Mas como que eu fico? O médico falou para mim. Você tem que procurar se aquilo lá é verdadeiro. Se aquilo que ele falou está baseado em evidência científica. O médico faz qualquer tratamento para você, ele oferece o tratamento. Qual é a evidência científica disso, doutor? A evidência científica, ele tem que falar isso para você, a evidência científica é essa. Ah, não tem evidência científica, está em estudo ainda. Você vai ver se você vai querer ou não fazer esse tratamento, tá? Então, assim, a gente precisa estar atento, né, ao que está acontecendo. Bom, para a gente entender da doença, falar um pouquinho rapidamente da situação epidemiológica. É uma doença respiratória, tá? Causada pelo novo coronavírus. O coronavírus, na verdade, eles são de uma grande família viral, tá? E ele está conosco desde o século passado, desde o século XX. Ele apareceu lá no século XX. E a Covid-19 ele é causado pelo SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 é o vírus responsável por causar a doença respiratória aguda grave. Por isso que quando a pessoa pega a doença na forma grave, provavelmente muitas vezes ela precisa ser entubada e vai para a UTI, tá? E aí a gente vai falar de leito um pouquinho mais para frente. Então a gente sabe, estudos revelam que mais ou menos 80% das pessoas são assintomáticas. Eu falo que é uma faca de dois gumes. É bom a pessoa ser assintomática porque ela fica doente, ela nem sabe que ficou doente muitas vezes, ou ela até sabe que ficou doente porque ela fez o teste, mas ela não tem sintoma nenhum. Só que transmite dados, tá? Estudos falam que transmite. Obviamente que quem tem mais sintomas é uma carga viral mais alta e transmite mais. Mas isso não significa que os assintomáticos não transmitam a doença. E aí é um problema por causa dessa transmissibilidade, né? A gente está com uma pessoa ali do lado, ela não tem nenhum sintoma, ela está doente, aí é a conversinha, o cafezinho, não tem distanciamento e é assim que se transmite, tá? É uma forma bem sorrateira, tá? Uma coisa assim, você não vê, silenciosa, e quando vê você começa a chegar na sua casa, você está tossindo, né? E muitos evoluem para a gravidade. E aí o período de incubação, que é o período que o vírus entra em contato com o nosso organismo e ele está se alojando lá. De 2 a 14 dias, a média é 5 dias. E o período de transmissibilidade da doença não foi elucidado ainda. Não tem essa resposta ainda, tá? Então, por isso a gente pede para o indivíduo ficar 14 dias, dependendo se ele não melhorar, às vezes tem casos que até mais, tá? Porque a gente não tem esse período. Quando que a pessoa começa a transmitir, para de transmitir, não tem essa resposta. Ciência não conseguiu ainda, tá? Tem muita coisa que a gente não sabe dessa doença. A taxa de letalidade é 2,8. Se comparado ao ebola, por exemplo, que é de 30% a 40%, é uma taxa baixa até de letalidade. Mas eu não queria estar dentro desse 2,8, né? Ninguém quer estar. Ele persiste, tá? Se o ambiente, o vírus persiste, pode persistir até 9 dias no meio ambiente. Se tiver em condições favoráveis, tá? Não é uma medicação específica em relação ao medicamento, mas o tratamento do coronavírus, lembrando que nós estamos falando de vírus, o tratamento depende da fase que você teve a doença. Se é uma fase assintomática, é uma doença de notificação compulsória, se fez o exame vai notificar, cuidado, repouso em casa, isolamento, água, alimentação. Se a pessoa
tem sintomas, provavelmente os médicos têm entrado com azitromicina, com antibiótico para ajudar o organismo, não que o antibiótico vai combater o coronavírus, né? Mas dependendo, alguns eles entram com corticoides. Se o paciente está com falta de ar, é oxigenoterapia. Se o paciente fica depois com a COVID, essa prolongada, é reabilitação. Se o paciente fica muito crítico, é UTI, intubação, respirador. Então, qual é o tratamento? Depende, tá, de como o paciente está. E vacina, que até então não tinha vacina, e hoje a gente sabe que tem a vacina, tá? Tem várias vacinas no mundo. Uma pergunta que é muito feita, qual vacina é boa? Todas as vacinas aprovadas são boas, tá? Até então, essa vacina, por causa dessa doença, da forma que ela repercutiu, uma vacina não foi tão... E que eu me lembre, desde que eu me conheço por profissional da área da saúde, nunca vi uma vacina tão politizada. Nunca a gente quis saber se a vacina era importada, era nacional, nunca a gente soube de proporção, a gente ia lá e tomava vacina, tá? Vacina, ela tem as reações adversas, tá? Todas as vacinas, todas têm reações adversas, algumas reações adversas esperadas e algumas não esperadas, que geralmente pode causar uma doença mais grave. Mas sempre foi assim, tá? Então a vacina da Covid, todas são boas, todas são eficazes se aprovadas. Nós temos 2 aprovadas no Brasil, a Coronavac, né, e a AstraZeneca. Quem pode tomar vacina? Todo mundo, exceto se a pessoa tiver com febre, tá? 37,5. Os alérgicos aos componentes da vacina, principalmente a vacina da Coronavac, que ela tem alguns componentes de metais, tá? Então, se você for alérgico a esse componente, você não pode. Se você já tomou uma outra vacina, eu não posso tomar a vacina da Coronavac, depois eu vou lá e vou tomar da AstraZeneca. É contraindicado, tá? Teve um esperto aí que tomou, né? E, pessoal, crianças e gestantes. Sandra, mas por que crianças e gestantes não é recomendado tomar? Porque não tem estudos. Não foi feito estudos com esse tipo de população. Então, eles não recomendam crianças nesse momento e nem gestantes tomar. Qual que é Sandra, por que tomar vacina? Qual que é a proteção que a vacina dá? Se eu tomar vacina, eu não vou ter a doença? Não. A principal proteção da vacina é evitar a doença da forma moderada e grave. Então, quanto mais pessoas vacinadas, não significa que eu vou ter menos casos, mas significa que eu vou ter menos pessoas críticas no hospital, internado, precisando de tratamento médico, precisando de UTI, tá? E isso vai tirando o país do sufoco. Acontece que, infelizmente, no Brasil, por problemas sérios políticos, que eu não vou entrar nesse assunto, que não é o foco, mas, infelizmente, a vacinação está a passos de tartaruga com artrose, de tão lenta que está a vacinação no Brasil, né? O momento que nós estamos agora, mais grave, passando, o que me acalenta, né, o coração é confiar em Deus, ter fé em Deus e saber que os meus colegas que estão na linha de frente, inclusive o meu marido que trabalha também, né, intuba paciente com Covid, estão vacinados. E que eles podem pegar, pode, só que não da forma grave. Porque senão, imaginem vocês o caos se os profissionais da linha de frente não tivessem vacinados. Muitos iam morrer e não ia ter quem cuidasse de tanto paciente, que é o que nós estamos vivendo nesse momento.
a campanha da vacinação, o pastor pediu para eu falar. A campanha está sendo, nesse momento, realizada com exclusividade pelo Plano Nacional de Imunização. Por isso, temos que seguir, ficar atentos aos informes da campanha nacional contra a Covid. E como fazer aqui, nós moradores de Bauru? Entrar no site da Prefeitura. Ficar atentos e evitar fraudes e fake news em relação à vacina. Em relação à vacina, o que aconteceu, o que nós vimos em alguns lugares, da pessoa estar aplicando, não ter nada ar na vacina, ou colocar a vacina, fazer a introdução da agulha e tirar sem ter apertado o êmbolo. São eventos extremamente antiéticos, graves, e que eles vão ter que tomar providências quanto a isso, né? Cada um explica, não percebi, né? Tem algumas coisas erradas acontecendo. O da enfermagem eu sei que está chegando no Corém, e o Corém também vai ter que tomar providência. Na questão, assim, por exemplo, da gente chegar na sala de vacina e já ter várias vacinas preparadas. Primeiro, eu não vi preparar, eu não sei quem preparou. Segundo, eu não sei o que tem dentro daquela vacina, daquela seringa. Terceiro, o que foi colocado dentro daquela seringa? Então, tá errado isso. Então, tem várias coisas erradas, tá? Quando a gente é da área, a gente tem esse olhar mais crítico, mas todos têm que ter. Então, o correto é preparar a vacina na nossa frente, tá? E por aí vai, né, gente? Um monte de coisa que precisa corrigir. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso, tá? Fazer crítica, denunciar, fazer as coisas chegarem aos órgãos responsáveis pelos profissionais, para ver se os órgãos tomam providências pelas coisas que estão acontecendo, tá? Porque se você for olhar, a pessoa repara, nossa, mas está usando luva, não está usando luva. Protocolos, é protocolo. Protocolo para doença injetável não se usa luva. Está usando a luva? Tudo bem, mas não pode usar. Mas está usando uma luva, um que a mais? Tudo bem. Só que se ela não estiver trocando de luva e lavando a mão entre um paciente e outro, também está errado. Então, tem os protocolos que nós, profissionais da saúde, sabemos muito bem quais são e devemos seguir. Painel da situação, todo mundo sabe, né? Temos hoje 2,5 milhões de mortes, tá? Esse site aí, pessoal, da Organização Mundial da Saúde, que eu coloquei, que está bem aí, painel da situação e o site, vocês entram, tem o mapa mundi, assim, você vai clicando em cada país, mostra a situação que está de cada país do mundo inteiro, e é bem real, conforme vai acontecendo as notificações, ele toda hora vai mudando, tanto que esse slide eu mudo frequentemente, porque hoje já não é mais isso. Eu coloquei ontem à noite esses números, hoje não é mais isso. O que nos chama a atenção é que no início da pandemia, há um ano atrás, porque nós fizemos 1 ano agora no Brasil, em março, quando eu dei a primeira aula de coronavírus, sobre a Covid, a situação no mundo era essa. China em primeiro lugar, que foi lá que apareceu, depois Itália, onde houve aquele boom na Itália, né, lá na Europa. Coreia do Sul, terceiro, número de mortes, irmãos. Irã, Brasil estava lá em 25º. Hoje, nós temos a situação em mortes. Estados Unidos em primeiro lugar, com um ranking que está bem alto de mortes, e depois, em segundo lugar, o Brasil. Né? Essa triste realidade. Infelizmente, com no caso, nos Estados Unidos, um ex-presidente, e no caso do Brasil, um presidente que não acredita na doença e não dá muita ibope para a doença, infelizmente. Então, a política, ela atrapalha bastante, né, nesse caso. Temos que fazer a nossa parte, né? Bom, o pastor pediu para eu falar das variações, e eu acho bastante oportuno, porque as variações começaram. Então, pessoal, são 3 variantes que nós conhecemos, tá? A primeira variante que apareceu no Reino Unido em dezembro de 2020, tá?
e assim que ele apareceu, ele se alastrou para 62 países. Segunda variante lá na África do Sul, assim que apareceu, ela se estendeu para 30 países. E a variante brasileira que apareceu em janeiro de 2021. O que a gente sabe e pode falar que a ciência sabe dessas variantes, né? Porque nós estamos falando de vírus e os vírus eles mutam, né? E o que essas variantes a gente sabe que elas causam? O aumento da transmissibilidade. Então, em relação ao primeiro vírus, a transmissibilidade dela é bem maior, tá? E acontecendo o quê? O aumento das hospitalizações, tá? Por isso, e a gente sabe que onde chegou essa variante brasileira, ela chegou, a gente sabe dos casos, e aqui em Jaú, em Araraquara, eu conversei com um médico amigo meu que mora em Araraquara ontem à noite, e ele falou que está um caos lá, e ele falou que ele trabalha na linha de frente, e ele me contou que não está tendo EPI. Os profissionais da saúde trabalhar. Então, gente, não é só leito que falta, né? Falta equipamento. Então, eu falo, graças a Deus, que pelo menos eles estão vacinados. Senão o caos ia ser pior. Na África do Sul, em relação à variante, porque as variantes são diferentes, são 3. A da África do Sul, o governo suspendeu vacinação com o imunizante da Oxford e AstraZeneca, que é um dos imunizantes que nós utilizamos aqui no Brasil, por apresentar diminuição na eficácia contra a variante da África do Sul. Que fique bem claro isso. E a nossa, ainda, até a hora, quando eu fiz essa aula, eu não achei nada em relação à nossa variante, tá? No Brasil, eu já falei isso, a variante brasileira, ela pode apresentar, então, maior risco de... O que a gente sabe da variante brasileira, ela pode apresentar o maior risco de reinfecção. E o que a gente tem visto? Pessoas que adquiriram já o Covid e foi muito tranquilo na primeira vez que ficou doença, na segunda ficar mais grave. Então isso pode acontecer? Pode. Então a gente pode pegar novamente e pode não ser como a primeira vez. Tá? Então nós temos que ficar atento à reinfecção. Em uma das suas mutações, tá? Então, portanto, não podemos de jeito nenhum baixar a guarda, mesmo depois da vacinação. Por quê? Por exemplo, eu já estou vacinada, né? Meu marido já está vacinado, mas nossos pais ainda não. E a gente pode estar levando, né? E em relação à disponibilidade de leito de UTI, como é que tá? Leitos de UTIs, vocês sabem que leitos de UTIs é muito caro, é caro para o SUS, é caro para o serviço particular, tá? Onera muito, né? Um leito de UTI, eu não tenho como falar hoje quanto que é, mas a gente, é igual leito de UTI, sala cirúrgica, preço é por hora, gente, tá? Então, nunca teve leito de UTI sobrando. Mas pensando, quando você não está num estado de uma pandemia, por exemplo, se eu tenho leito de UTI, eu converso com a enfermeira, vamos supor, eu sou médico, eu faço a minha cirurgia que tem um risco alto de mandar aquele paciente para UTI, porque eles sabem quando tem risco e quando não tem, tá? Então, não tem leito, doutor, suspende a cirurgia, assim que funciona. Agora, não dá para eu falar, doutor, não vem a Covid. A Covid está aí, né? As pessoas ficam doentes, não é eletivo, é uma pandemia. Então, aí acontece, tem muita transmissibilidade, então, onde tem aí o sufocamento e o que está acontecendo hoje na nossa região, né? Aqui do departamento regional, então são os leitos, não são os leitos, aqui são os leitos do serviço público, todos 100% ou mais de 100%. Quando é mais de 100%, significa que naquela UTI cabe 10 leitos, mas já tem 12, 13, 14, dependendo. Ou seja, está começando, tem pacientes, está no corredor, fica no pronto-socorro, tenta levar para outra cidade,
Bauru está mandando paciente para todo quanto canto. O paciente está mal e está viajando para tentar conseguir uma assistência, tá? A situação, infelizmente, é essa, mas não é só em Bauru, pessoal. É em todo lugar, tá? Em Botucatu, então aí tem para vocês terem noção. E o hospital de campanha de Bauru, 0%. 0% que provavelmente está fechado, né? Sem comentários. Então, a relação de leitos não tem muito o que falar. Se tiver depois alguma dúvida, mas infelizmente a situação é essa. O vírus. Pois não. Pergunta. Eu acho que quando ele foi colocado os comentários aí, eu não sei se eu não me lembro se você falou ou vai falar sobre a situação crítica do sistema de saúde brasileiro antes da pandemia, né? Sim. Porque em países de primeiro mundo, essa realidade era muito diferente. E mesmo assim, eles sofreram o que nós já sabemos, né? Então, é de se esperar que num país onde nós já vemos constante saúde, de ensino, né, segurança pública e tudo mais, um país falido como o nosso, em todas essas áreas, há de sofrer muito mais, né? Então, eu estou dando mais em termos de... É uma pergunta afirmação, não sei se você entendeu. Foi o que eu falei, pastor, de uma forma bem sutil, mas é aquilo que eu falei. Já era crítico no sentido que o UTI, é difícil você manter muitos leitos de UTI porque é muito caro, onera muito serviço, em todos os, tanto no particular como no público, né? E nós temos o SUS, que é um pai, uma mãe que abraça todos, né? Qualquer um vai lá e pode ser atendido no SUS. Então, o problema é esse mesmo, que antes da pandemia, eu tinha as cirurgias eletivas que eu poderia deixá-las de fazer e aí sobra leito de UTI se eu estou com a minha UTI muito ocupada. Eu estou com minha taxa de ocupação 100%, não tem pandemia. Está 100% minha taxa de UTI. Então, eu suspendo as cirurgias eletivas. Eu falo, não dá para acontecer porque eu não tenho UTI. No momento de pandemia, não dá. Como que eu vou falar, não venha, Covid, não venha. Mas o que está acontecendo hoje? As cirurgias eletivas estão suspensas, tá? Né? A Karen estava lá em casa, né? Ela viu, foi suspensa, está suspendendo. Sandra, e o problema? Você só mostrou leito do público, né? E o sistema particular, do privado, mesma coisa, vocês estão vendo, vocês assistem televisão. O Einstein, vamos falar melhor agora do top no Brasil, o Einstein também está lotado. Se o Einstein está lotado, vocês imaginem o resto. Quer dizer, o que os hospitais estão fazendo? Estão suspendendo as cirurgias eletivas para ter leitos, porque para ter leitos tanto de enfermaria como de UTI, porque as enfermarias estão lotadas. Por quê? Porque a variante aumenta a transmissibilidade e tem muita gente doente. Tá? Então, essa já era crítica, agora está caótica. Uma outra pergunta. No início da pandemia, foram criados vários hospitais de campanha. E vários deles foram desfeitos logo no começo. O que aconteceu? Por que eles não voltaram? Por que agora os governos estaduais, o federal, não retomaram as mesmas medidas radicais? A minha opinião como profissional da saúde é que isso é uma jogada política, tá? E, pastor, veja bem, tá bom, eu tenho, por exemplo, o leito, eu tenho o espaço físico, chegaram, por exemplo, em Bauru, 30 respiradores. Parabéns. E médico e enfermeiro? Cadê? O respirador sozinho não cuida do paciente. Paciente de UTI que fica crítico precisa de posição prona. Só para fazer uma posição prona, eu preciso de 7 pessoas. 3 de cada lado e 1 na cabeça. E aí? Quem vai contratar esses profissionais? Então não adianta eu ter o espaço físico, mas eu não ter o profissional.
Então, isso aí é político. Não consigo não tenho outra explicação para dar para os irmãos em relação a isso. Inclusive, aqui o hospital de base fechou uma ala que poderia estar tratando os casos das doenças que acontecem e estão sendo também. A gente sabe, né, por trabalhar, que o governo, porque o dinheiro que vem para esses hospitais é estadual, o governo é dinheiro, e teve um corte, e eles estão tendo que rebolar. Toda a parte, além da pandemia, teve um corte orçamentário importante. Pode ser que esteja relacionado a isso, Vânia, não sei, que a minha realidade eu sei da Unesp, né, mas eu sei que teve um corte. Tá? Todos. Tá? Falar um pouquinho da transmissibilidade. Qual é a forma de transmissibilidade da doença? Através das gotículas. Então, os estudos falam que a forma que mais acontece a transmissibilidade é através da fala, do espirro, tosse, catarro. Eu estou aqui nesse ambiente, longe dos irmãos, e nós estamos com aberto, o ambiente arejado e aberto, para que, se houver o aerossol, esse vírus vai embora, não fique aqui pairando no ar. Aí por isso tão importante o uso da máscara. Eu levei um susto ontem, estou com meu coração extremamente entristecido, porque quem a gente não queria que pegasse, pegou, que é a minha sobrinha. Ela é do grupo de risco. E a minha irmã, ela estava desempregada há muito tempo, uma situação bem triste, né, nesse sentido, estavam todos desempregados, e meu cunhado conseguiu um emprego, e a minha irmã conseguiu, e essa minha sobrinha conseguiu, e ela estava trabalhando, dia legal lá, confortável. Eu estava domingo passado em casa, final de semana passado em casa, que fazia 1 mês e meio que eu não via minha família, meu pai, minha mãe, e aí ela me falou que estava tudo bem, confortável, uma cadeira só para ela, uma mesa, um computador só para ela, e ela trabalhando lá. Só que ela não contou para mim, por exemplo, que ficavam todos na sala, isso tudo bem, eu imaginei, mas sem máscara, porque eles falam com aquele microfone, e aí não usavam máscara na sala. E aí um estava doente, inclusive ele está na UTI, todos praticamente pegaram. Só que tem os de risco e quem não são de risco. E aí é uma roleta russa, tá? A gente não sabe, a gente está na fila e não sabe quem vai. É isso. Não tem outra coisa para falar, tá? E é uma doença de notificação compulsória e acidente de trabalho. Então, se alguém pegar no trabalho, já tem um documento, tá? É doença considerada acidente de trabalho. Tá? Uma doença trabalhista. Neste caso, né, totalmente errado a empresa, né? Só que, infelizmente, muita desinformação, muita chega a beirar a ignorância. O contato próximo, por isso evitar o aperto de mão, porque eu posso estar vacinada já e de repente, né, eu tô, nossa, graças a Deus eu já tomei a vacina, mas eu tenho contato com pessoas doentes, pego na mão, não lavo a mão, não higienizo minha mão e pego na mão da outra, da minha avó, do meu amiguinho, do meu colega de trabalho e passo o vírus para ele. Por isso não é aconselhado no momento aperto de mão, contato físico. Contato físico não é aconselhável. Quem está mais rigoroso nisso é considerado chato. Eu sou a chata, o Paulo é o chato, mas a gente tem outro olhar diferenciado. Eu não tenho visto, mas o meu marido tem visto. Ele vê coisas piores, mas que pessoas que estão na UTI dando a última conversa com o filho ou com a esposa e se despedindo porque vai ser entubado e sabe que não vai voltar. E isso é muito triste. Então, é melhor evitar agora o churrasquinho. Não é momento de fazer festa, de fazer festinha de aniversário. Não, é só algumas pessoas. É um momento assim,
Tá bom, vai fazer, vai convidar. Mas, gente, mantenha o cuidado. Não tenha contato. Fica longe. Se fizer, tá? Mas tenta convidar o menos possível. Não é recomendado no momento. A gente tem recusado em casa lá vários convites. Se é uma pessoa que a gente gosta muito, aí a gente faz assim, mas a gente tá tentando fazer tudo com muito cuidado, porque assim, eu não quero ser responsável de transmitir, porque eu tenho minha consciência, e de transmitir para alguém, saber que alguém ficou grave, morreu, porque eu transmiti. A gente tem que ter essa conscientização e esse amor ao próximo. Nós somos da igreja, a gente fala de fé, fala da Bíblia, do amor ao próximo, mas muitas vezes a gente não está fazendo isso. A gente está ignorando, dando as costas pelas orientações que a gente recebe dos governos. Ah, Sandra, mas está uma briga, um fala uma coisa, não fala outra. Meu irmão, o que você acha que é o certo? Faça o que você acha que é o certo, que é o teu coração está mandando. Porque não é momento de briga política. Estão se degladiando os três. Prefeito, governador. Só que não é momento de política, é momento de, eu coloco Deus e a ciência. E, pessoal, o contato de objetos inanimados. Então, eu tive 2 aulas com infectas essa semana, e o que foi falado? Que não tem nenhuma comprovação de transmissibilidade por superfícies contaminadas. Então, aquela neura de limpar tudo, vamos continuar limpando? Vamos, mas sem muito neura, porque não tem nada comprovado que uma pessoa pegou, tá? Por superfícies, objetos inanimados, tá? As manifestações clínicas. Como que eu estou de hora? Tá? Manifestações clínicas. Sintomas mais comuns é aquela gripe, febre, tosse seca, dor no corpo. Não podemos minimizar nesse momento nenhum sintoma. Nenhum. Ah, não, Sandra, eu estou com acho que é uma rinite, eu tenho uma rinite alérgica. Até que prova o contrário, é Covid. Não que a gente queira que você esteja com Covid, a gente não quer, mas até você não pode minimizar. Não, eu vou na minha aula sim, hoje eu tenho uma aula presencial importante, é uma rinite, está correndo no nariz, mas é uma rinite. Ah, foi o ar-condicionado. Quando eu comecei com sintomas, eu falei, Paulo, estou com uma garganta raspando, é por causa do ar-condicionado. Entendeu? Mas eu não saí da minha casa, né? E aí o ar-condicionado, eu vi o que era o ar-condicionado, entendeu? A coisa vai evoluindo. E com essa variante, evolui mais rápido ainda. E os sintomas menos comuns, que pode aparecer ou não, né? Menos comuns, mas aparece. Congestão nasal, coriza, dor de garganta, a anosmia, perda do olfato, alteração do paladar, às vezes a perda total do paladar, porque às vezes só altera, o meu só alterou. Alguns têm a perda total do paladar e fica por bom tempo. Aí a pessoa tem que fazer reabilitação para voltar. Cefaleia, calafrios, diarreia, náusea, vômito, dor abdominal, conjuntivite, erupção cutânea na pele ou a descoloração dos dedos das mãos, dos pés, principalmente de crianças, tá? É mais raro, mas pode acontecer, então tem que ficar de olho nos pezinhos, nos dedinhos das crianças. E os sintomas mais graves, dispneia, tá? Que é a falta de ar, dor no peito, perda da fala do movimento. O que é uma coisa que acontece muito é comum, irmãos, a pessoa confundir cansaço com dispneia. Tá na dúvida, porque dispneia é grave, tem que procurar pronto atendimento. Tá na dúvida? Senta ou deita. Continua achando que está cansado? Não é cansaço, é dispneia. Então, tem muita gente que fala, não, é cansaço, você não procura, e quando procura o serviço, já está com um comprometimento pulmonar, já tá com uma oximetria baixa e precisa muitas vezes entrar com oxigênio de cara, tá? Tem várias pessoas de relatos que eu ouvi que aconteceram isso, e de confundir mesmo cansaço. Gente, tem outros sintomas que eu não coloquei, mas está aparecendo, principalmente confusão mental, esquecimento e visão embaçada também. Tem muitas coisas aparecendo, tá? Então, pode ser que apareça mais alguns sintomas desses que eu não falei. Esses são os mais clássicos, tá bom? Sandra, se eu tiver com um desses, o que eu faço? Tem que ficar em casa.
não dá para sair, não dá para trabalhar, tem que ficar em casa. Piorou, evoluiu, procurar ajuda médica, fazer o teste. Não tem jeito. Aí, umas fotos, né, para a gente saber bem, mas eu acho que os irmãos não têm dúvida em relação aos sintomas. Grupo de risco. Quem que é grupo de risco? Acima de 60 anos, problemas com cardiopatias, as mais graves, insuficiência cardíaca e outras. A hipertensão não controlada, pessoal, aquela pessoa que mesmo tomando remédio, a pressão às vezes está alta, tá? As pneumopatias graves, quem tem asma moderada, grave, DPOC, obesidade acima de 40, o IMC, nos Estados Unidos é diferente, Sandra, é 30, tá? Lá é considerado acima de 30. Lá eles têm bastante problemas de obesidade e talvez por algum, então assim, difere de países para outro, mas lá o IMC é acima de 30, aqui é acima de 40, tá? A imunodepressão, as doenças renais crônicas, diabetes, principalmente aqueles diabetes descontrolado, crônico, tá? A neoplasias malignas, doenças de fragilidade imunológica, gestação de alto risco e tabagismo. O Ministério da Saúde fala que quem fuma aumenta o risco de desenvolver a forma grave da doença. Mas por que, Sandra? Por vários motivos. Um deles é que o cigarro, ele desenvolve inflamações no organismo. Você imagina que o vírus entra, ele já faz uma bagunça danada no nosso organismo, num organismo que está rígido, que está tudo ok. Imagina num organismo que está com inflamação. Ele deita e rola e desenvolve. E outro problema do fumante é a fumaça. Está comprovado também que na fumaça pode transmitir através das gotículas da fumaça. Então, às vezes eu não fumo, é todo lado do fumante e posso, tá? E que tipo de cigarro? Todos. Todos. Ah, mas é aquele eletrônico, todos. Ah, é o narguile, todos. Tá? Todos. O que a gente tem que fazer para se prevenir? Tá? Então, uso de máscara, distanciamento, lavar a mão, álcool gel. O álcool gel é tão bom quanto, é tão eficaz quanto? É tão eficaz quanto. Quando só que não é adequado eu limpar a mão com álcool gel, higienizar? Quando tiver sujidade visível na mão, tá? Se você estiver comendo, tomando um café e for tossir, usar protocolo de educação, colocar a mão e vá no banheiro e lave sua mão. Porque não adianta nada você e depois pega nas coisas tá? Então, lave a mão. Se tiver doente, fique em casa. Evite o contato com pessoas doentes, não chega perto, evita. Tome a vacina. Se você estiver dentro, quando puder, tomem a vacina. Tá? A vacina, ela não vai te proteger, não vai... É igual o HN1, gente. O HN1, muitas pessoas, né? Eu não vou tomar a vacina contra H1N1 porque eu vou ficar doente do mesmo jeito, eu vou ter gripe do mesmo jeito. Vai, mas não vai ter da forma grave. H1N1 é uma forma grave, que é a gripe suína, lembra? De 2013. Ela é grave, e principalmente nas pessoas de risco, tá? Grávida, eu estava na Unesp e lembro que em 24 horas eu ia a óbito, mãe e bebê. Então, a vacina, aí descobriram a vacina, veio a vacina. Não se fala porque a gente toma vacina. Ah, mas eu vou ter do mesmo jeito. Você pode ter, mas da forma leve, como uma gripe comum. Tá? É a mesma coisa a Covid. Você pode ter Covid, mas da forma leve. Tá? Você vai, fica na sua casa, não fica grave, não precisa ir para o hospital, tá? Para a gente ter uma vida normal, continuar a nossa vida, tocando a nossa vida. Então, o ambiente, não preciso nem falar para os irmãos, porque, né? Gente,
ligou o ar-condicionado que está muito calor de 40 graus, sou exagerada, em Bauru, mas muitas vezes a sensação térmica de 40, tudo bem, eu falo lá na Unesp, tudo bem de ligar o ar-condicionado, mas ambiente arejado, porque se formar aerossol, que é diferente de gotícula, porque a gotícula, o vírus ele é expelido e ele pode, até 2 metros, ele pode atingir a pessoa. Por isso o distanciamento pessoal e o distanciamento social e o uso de máscara. Já o aerossol é diferente. Por exemplo, se uma pessoa tossir muito, tem geração de aerossol. Aí a partícula é tão pequena que o vírus ele fica ali, pairando no ar por até 3 horas. Então, às vezes a pessoa tossiu, já saiu do ambiente, você entrou sem máscara porque não tem ninguém naquele ambiente e você teve contato com o vírus. Não sabe nem como pegou, tá? Então, ambiente arejado, mas eu não sei quem estava naquele ambiente, não é a minha casa, usa máscara. Sandra, eu vou no supermercado e eu tive essa pergunta, eu vou no supermercado e eu não enxergo e o óculos embaça, então na hora de eu ver o preço eu tiro a máscara. Eu falei, não é recomendado. Você toma, falei para a pessoa, usa então a máscara N95 que ela veda bem, não vai embaçar o seu óculos, mas não tire a máscara dentro do supermercado. Infelizmente, é um lugar de aglomeração de pessoas. E, pessoal, o distanciamento, né? 1,5 metro. É um número mágico? Será que é mágico, pastor? Esse número de 1,5 metro é mágico? Não é. Foi determinado, né? Mas eu já ouvi, né, de infecto que até 2 metros pode a gotícula, ela pode chegar na pessoa se for uma tosse muito, né? Um espirro, é bem forte, né? Então, não é um número mágico. O que os especialistas, os infectos falam? Quanto mais distante, menor a chance de adquirir. Quanto mais perto, maior a chance. Vamos determinar um número como protocolo para a sociedade. Quanto mais sintomático, mais doente, mais vírus a pessoa transmite. Tá? Essa proporção. E quando tiver de máscara, a orientação é evitar tirar e pôr e evitar tocar, principalmente o olho. O olho é uma mucosa que, não sei se eu vi um estudo essa semana, que quem usa óculos tem menos probabilidade, porque o óculos pelo menos tem aquela proteção na frente, não tem nas laterais. Não é aquele óculos que a gente usa no hospital que veda tudo, ou o face shield, né? Que o face shield também tem pela lateral. Por isso que vocês veem que os profissionais que usam o face shield, por baixo ele está com máscara, porque tem que vedar, tá? Então, de novo repetindo, são todos os cuidados que a gente tem que ter. A importância da máscara. Se eu tenho 2 pessoas sem uso de máscara e um expelindo, o risco é muito alto. Se eu tenho a pessoa que está expelindo sem máscara, que é o que está contaminado, e a pessoa que está junto de máscara também é alto, porque pode ali, tem a mucosa ocular, ali pode estar dissipando e para a mucosa ocular. Então não vai resolver muita coisa. É alto ainda. Não é muito alto, mas é alto. Se a pessoa que está doente está de máscara, é médio o risco, porque ela vai expelir menos. E se os 2 estiverem de máscara, é baixo. Ainda tem um risco? Tem. 100% nem anticoncepcional. Tá? Mas é baixo. Então, uso de máscara. A máscara, então, é a importância e colocar da forma correta a máscara, pessoal. O que acontece? Muita gente usa uma máscara que fica caindo toda hora, saindo no nariz. Então, não adianta nada. E o tipo de máscara. As perguntas que fazem para mim é assim, Sandra, é verdade que a máscara de pano não funciona? Tem protocolo. A máscara caseira, que não é a máscara que vem da empresa, né, que passa pelo Inmetro, mas mesmo assim tem umas, porque o nosso controle de qualidade não é muito bom. Vocês sabem disso, não preciso falar. Mas a máscara caseira não pode ser pelo Inmetro. É caseira, o nome já fala, né? Qual que é a boa, Sandra? Gente, se ela não for no mínimo dupla, vocês estão usando uma máscara só por enfeite. Ela tem que ser no mínimo dupla
dupla de um tecido de uma trama boa. Eu tenho esse protocolo e posso enviar se alguém quiser. Tá? É o protocolo da Unesp. Então, no mínimo, ela tem que ser dupla. Se for tripla, melhor ainda. E de uma trama boa de algodão, tá? Aqui eu coloquei sobre... Deixa eu ir na máscara, que eu tô falando de máscara. Então, eu coloquei os tipos de máscara. Então, tem a máscara de tecido, que se ela for boa, ela funciona? Funciona. Para gotículas, funciona sim. As máscaras cirúrgicas, tem umas que são muito finas e não funcionam. Não é porque eu comprei a máscara cirúrgica na farmácia que ela vai ser boa. Se ela for aquelas fininhas e se eu fizer um teste nela, eu assopro, ela apaga a velhinha do outro lado, passa gotículas. Aí tem as máscaras, pessoal, que é as máscaras N95, a FFP2, que são as utilizadas pelos profissionais na linha de frente, e que elas vedam bem e elas protegem também contra os aerossóis, que é aquilo que eu expliquei para vocês, que é quando tosse, ou quando tem aspiração, ou no dentista, ou intubação. Alguns procedimentos, aspiração endotraqueal, e aí gera aerossol. E aí é onde fica o vírus, ele fica ali no ar, tá? Gente, máscara, essa máscara aqui que tá aquela de tricô e é só ela, é linda e deve ser super confortável. Dessa eu não tenho, mas não protege nada. Nada. É linda. Olha o modelo com essa máscara, maravilhosa, né? Só que não protege, tá? Só de enfeite no rosto, tá? E olha de baixo essa máscara, né? O nariz para fora. Não tem comentário. Então, tem que ver então a máscara que os irmãos estão usando. Tem que ser no mínimo dupla. Senão, e a máscara, a troca da máscara, tanto a cirúrgica quanto a máscara caseira, a cada 2 horas. Tem gente que fica o dia inteiro com a máscara. Eu vejo trabalhadoras, as pedreiras lá, se tal, tá num lugar que eles ficam suando e trabalhando, e você vê a máscara molhadinha. Não está protegendo nada também. Qual é a situação de risco para a Covid? A festinha de aniversário, ingênua, festinha de criança de aniversário, criança tão lindinha, né? Uma festinha familiar, coisa familiar. Balada, não tem nem o que falar, todo mundo sem máscara, falando, as pessoas bebem nas festas, no churrasquinho, final do ano, Natal, a gente acaba bebendo, descontrai, esquece, não vai usar máscara, não vamos ser hipócritas e falar que vai usar máscara porque não vai, porque vai estar comendo, porque vai estar bebendo. E quando vê, está abraçando, está beijando, mas às vezes nem está beijando, abraçando, mas está um pouco perto, deu uma risada e aí contamina todo mundo. Né? No emprego da minha sobrinha, cada uma na sua mesa, cada uma na sua sala, todo mundo pegou. No ambiente de trabalho é a mesma coisa. O problema é o cafezinho. Às vezes no ambiente de trabalho até tem protocolo, só que no café eu esqueço, eu vou lá, distraio, fico com um colega, vou tomar um cafezinho, vou contar alguma coisa, e também nos refeitórios. Então, para se proteger, o que a gente tem que fazer? Evitar sair de casa. Sandra, mas eu preciso ir trabalhar. Vai trabalhar com responsabilidade. Vê a sua máscara que você está usando. Tira a máscara. Coloca a máscara no seu carro. Tira a máscara só na hora que você estiver voltando para a sua casa ou na hora que você for se alimentar. Evitem lugares de aglomerações. A máscara é o mais importante no momento para proteger. Saia da casa o mínimo possível. Eu acho muita hipocrisia no Brasil. Não levem as crianças para a escola, não pode ter aula, mas pode ir para a praia. Sandra, mas a praia no mar não pega, tá bom? Na água ali, com aquele sal, claro que não vai pegar, mas depois tem aglomeração, um ou outro sai da água e dá uma espirrada na sua cara, aí depois tem aglomeração ali na areia, tem aglomeração nos quiosques, tem aglomeração em restaurantes. A gente está indo para onde? Para o lockdown total, porque vai ser a única forma de conseguir conter. Porque
as pessoas, infelizmente, não entendem o que está acontecendo. E a gente, às vezes, só vai assim cair. Muita gente que não acreditava cai na real hora que acontece com um familiar bem próximo. Quando a gente está se protegendo, a gente está protegendo outras pessoas a quem nós amamos, que podem adoecer gravemente. Que são quem? Aquele grupo de risco que eu passei para os irmãos. Qual é as consequências do isolamento? Fora o problema da gravidade, que tem acontecido e muito. A piora das doenças psíquicas, dos transtornos de ansiedade. Pessoas estão tendo muito mais síndrome do pânico. Está exacerbando os problemas porque você fica isolado e aí vem os problemas. E sem falar também na crise financeira, porque aí vem o medo, vem o desemprego. O meu cunhado estava desesperado, porque ele falou: Sandra, eu estou nesse emprego faz pouco tempo, e agora eu tive que... E muitas pessoas escondem, eu sei disso, principalmente quem trabalha na terceirizada, porque eles mandam embora mesmo, então vai trabalhar com Covid, e esconde. Então tem esse problema social. E aí o que fazer? Por exemplo, eu sou uma psicóloga, né, Caris? Caris quer ser psicóloga, né? A Caris é psicóloga e ela está trabalhando na pandemia. E ela tem um paciente. E o paciente dela tá super mal. Tá? Ele tá numa situação. Então a Caris vai atender. Ela tá errada se ela pegar na mão. Mas a Sandra falou na aula que nesse momento não podemos pegar na mão da pessoa. Ela vai pegar na mão e depois ela vai higienizar a mão dela. Então, a gente ter vamos supor, a gente tem, né, um irmão em sofrimento, então a gente vai ali no cantinho, conversa com ele de máscara, se precisar, pega na mão, dá uma força, depois vai ali, tem um álcool gel, higieniza a sua mão, não vai ser displicente, depois deixa, vai, conversa com o outro, entendeu? As irmãs que dão uma aula para as crianças acima de 3 anos, 5 anos, a gente não está recomendando usar máscara por risco de sufocamento. Estava até menos, seria abaixo de 2 ou 3, mas eles aumentaram. E é complicado, criança não tem filtro, usar máscara, mas os professores não podem tirar a máscara. As crianças, no início, eram as vilãs, mas agora parece que elas transmitem menos, mas transmite. Então, e o professor, que está na sala de aula, dá exemplo. Fala o que tem que falar, mas fala da importância da máscara. E se a criança tem acima de 5 anos, orienta a criança a usar máscara. E o que fazer nesse momento, então, além da doença, o caos e mais esse momento, né, triste das pessoas com os transtornos de ansiedade, tudo exacerbado. O que fazer nessa situação? Desesperar? Né, arrancar os cabelos? Não, é um momento que a gente tem que ter equilíbrio emocional e espiritual. Como o pastor falou, temos que fazer o distanciamento social nesse momento, mas não o distanciamento espiritual. Então, a gente pode vir para a igreja, mas com responsabilidade. Se eu não posso vir para a igreja, eu vou assistir a live, graças a Deus, né? Tem a ciência e a tecnologia que está a nosso favor para a gente usar pelo lado bom da tecnologia. Então eu vou assistir da minha casa. Estamos todos vivendo um momento desafiador, onde devemos nos apoiar, em primeiro lugar, em Deus, acreditar que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele é o que manda em tudo, né? Só que ter fé e não desesperar, mas acreditar na ciência, porque a ciência, Deus fez o homem, um ser racional e um homem inteligente, e que com a ciência nós temos descoberto várias doenças, as pessoas estão vivendo mais, né? Deus no controle de tudo, mas a ciência aí para ajudar. E aí eu coloquei como a ciência tem a vacina, porque assim, como que fez uma vacina tão rápida? Nunca se trabalhou tanto, nunca se contratou tanto cientista para fazer uma vacina rápida, porque imagina se não tem essa vacina, seria muito pior.
Então, o momento é esse, né? Tá difícil para todo mundo, mas vamos nos apoiar bastante em Deus e acreditar na ciência. E eu deixei para os irmãos qual é a nossa o serviço de referência. Então, quem tem IANSP, é PA da Beneficência Portuguesa, tá? Tem sintomas, vai no PA da Beneficência Portuguesa. Quem tem Unimed, tem sintomas, tem o PA da Unimed, onde tem um serviço lá separado só para Covid. E quem tem o SUS, nós temos para os sintomáticos o UPA da Bela Vista, UPA do Geisel e o UPA do Meridota. Sandra, eu fui só contactante, eu só tive contato com alguém que teve. Então não vá para o UPA, vá para o posto de saúde. Aí procura o posto de saúde que está atendendo o Covid e vai no posto de saúde. Mas se é sintomático, está com sintomas, tem que ir nesses UPAs, porque eles vão orientar, vão medicar, dependendo da fase que está na doença, como eu expliquei, e vai agendar o PCR, que é o exame para confirmar. E tem que ficar em casa, tá? Devemos caminhar longe da negligência e longe do pânico. O momento é de alerta. Obrigada, que Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui, os que estão em casa, e que Ele abençoe a todos nós nesse momento e nos capacite, nos dê sabedoria e inteligência para enfrentarmos esse momento. Eu estou à disposição dos irmãos para dúvidas, se quiserem mandar depois no meu WhatsApp, às vezes surgem dúvidas depois, eu estou à disposição. Se alguém quiser falar alguma coisa depois, um caso, quiser uma orientação, eu estou à disposição. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos um domingo abençoado. Vou colocar minha máscara agora, tá? Beijo a todos, no coração.